Um olá para todos. Estamos começando agora o nosso sexto estudo já do nosso curso de introdução ao Antigo Testamento. E hoje nós estaremos falando sobre a conquista de Canaã. E esperamos que seja uma bênção o nosso estudo de hoje. A gente tem bastante coisa para ver. A gente tinha parado, semana passada, o povo estava subindo para indo ao norte. A gente parou no momento onde estavam as serpentes, né, que picaram o povo, e daí Moisés foi e erigiu uma serpente lá, e a gente viu um monte de coisa por trás disso, como que isso aponta para Cristo. E hoje nós estaremos, partindo disso até a gente chegar na conquista do território de Canaã, tão esperado, né, desde que a gente viu Deus falando com Abraão que Deus tinha prometido uma terra para ele. Agora a gente está vendo o povo de fato que vai ter uma terra para chamar de sua, né? Vai ter um lugar que é deles mesmo, não serão mais peregrinos, seja no deserto, em terra estranha. E hoje esse será o nosso tema. Começando o nosso estudo, iniciaremos com uma oração, rogando que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, porque o Senhor é esse Deus misericordioso, agradecemos a Ti por tudo o que o Senhor nos permitiu que estudássemos até agora, agradecemos porque o Senhor nos tem abençoado neste estudo e pedimos que o Senhor esteja abençoando e cuidando dos irmãos que assistem este estudo, seja agora na transmissão ao vivo, seja posteriormente através das gravações. Pedimos que o Senhor esteja abençoando este que estará dando o estudo, para que ele tenha tudo aquilo que lhe for necessário para transmitir bem aquilo que a Tua palavra nos fala. Portanto, esteja conosco, se conosco, Senhor, nesta noite, enquanto nós estudamos esta parte agora tão importante da Tua palavra, como são todas as partes, porém, essa é a que nos cabe hoje. Agradecemos a Ti por todas estas coisas, no nome santo de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Então, nós, na semana passada, nós paramos, nesse momento no qual a gente viu que o povo teve um problema com as serpentes, né? Então o povo viu que eles estavam descendo para o sul, aí o povo começou a sentir um pouquinho de saudade do Egito, né, e tal, e começava a falar e reclamar e tal, um monte de coisa. E Deus acabou que ele mandou um monte de serpente, que foi como praga para o povo. A gente viu também a morte de Arão, a gente viu que o povo tinha subido lá para falar com os edomitas, e a gente viu toda a questão lá da Estrada do Rei, como é que era fortificado, como é que eram essas coisas. E a gente parou então, nesse momento. Segundo o nosso mapinha aqui, esse aqui é o mapinha da aula passada, a gente viu, tudo isso aqui, o povo estava aqui no Horebe, que eles subiram aqui, nessa parte aqui do deserto de Parã, e a gente viu, que em torno dessas regiões aqui foi aonde eles fizeram a peregrinação deles. A gente viu também diversos fatos relacionados a isso, e a gente viu também que no último ano que acontecem, muitos desses eventos, e tudo que a gente está vendo até agora aconteceu nesse último ano. Então, no finalzinho, o povo ele tinha ido para o sul aqui de Edom, e eles estavam nessas cidades aqui, perto de Elat, Ezion-Geber, e agora, a gente viu que eles tinham subido, não conseguiram permissão, e qual que foi o caminho, então, que eles traçaram? Eles foram aqui pelo cantinho, foram pelo lado e foram subindo. Eles não passaram direto por Edom, porém, eles contornaram tanto Edom quanto Moabe. E é nesse momento que a gente está agora. A gente tinha terminado o livro de Levítico e de Números também. A gente tinha terminado. A gente estava no finalzinho de Números, né? Isso é importante da gente lembrar. Uma coisa que eu esqueci de comentar semana passada, se eu não me engano, eu tinha esquecido disso, é que eu enfatizei muito um aspecto de onde termina o livro de Êxodo, que é que Moisés termina o livro tentando entrar na tenda da congregação, porém ele não consegue. E daí a gente vê que o livro de Levítico é essa série de leis que Deus deu para o povo, comentando sobre a purificação e que demonstra como o povo é impuro e como Deus é um Deus santo. E uma coisa que eu esqueci de comentar é que esse livro, que Levítico, ele parece ser muito um parênteses nessa história, porque quando começa Números, Deus ele fala com Moisés na tenda.
Então a gente tem esse aspecto. Moisés tentou entrar, não conseguiu, aí Deus falou da tenda para ele, um monte de coisas, questões de leis e tal, e no final essa questão de purificação do povo precisar, né, se santificar, ser um povo impuro que precisa de mediadores, de um mediador, né, para estar na presença do Senhor. No final deu certo, porque Moisés conseguiu entrar na tenda, conseguiu entrar na presença do Senhor. Esse é só um detalhezinho que eu acho que eu tinha esquecido de frisar na semana passada e é importante para a nossa narrativa. A gente chegou então no finalzinho, né, do livro de Números, e no finalzinho o povo estava aqui nessa região, e, né, depois que eles estavam nessa região, eles acabaram subindo aqui, como eu tinha acabado de falar, eles subiram, eles não entraram em Edom, eles contornaram Edom, e eles vieram aqui para essa região próxima a Moab. E aqui a gente já vai começar a usar outros mapinhas, vai ser muito legal o nosso estudo hoje, que a gente tem bastante mapinhas para a gente ver. Eles subiram, né, então, para cá, e a palavra fala que eles ficaram no vale do Arnon, que é esse rio aqui. Opa, não apareceu frisado aqui, agora vai aparecer. Que é este riozinho aqui. Esse rio aqui é o rio que se chama Arnon. E como o rio, né, ele faz parte dessa parte esculpida do terreno, né, sempre perto do rio você vai ter um valezinho, né? E é justo nessa parte aonde o povo ficou. Então, foi nesse momento aqui onde eles pararam e eles ficaram então nesse território aqui, né, em Arnon. Por que eles fizeram isso? Eles não subiram por Edom por causa que eles não tinham tido permissão de subir por lá. E eles também não atacaram os moabitas por conta que eles eram descendentes de Ló. E também os amonitas, que era outro povo que estava aqui próximo, né? Pode ver aqui em cima falado sobre Amon, também não foram atacados por conta de que eram descendentes de Ló. E a gente viu, né, a importância dessa história em estudos passados. E aqui é uma curiosidade mesmo, né, que não houve guerra com esses povos por causa dessa interação passada que Deus teve, né? E daí aqui, chegando nessa parte, a gente já tem aqui os amorreus, né? E acontece que tiveram 2 reis. Eu acho que eu vou conseguir um outro mapinha aqui que vai ajudar a gente. Isso, esse mapa aqui nos ajudará a partir de agora. Essa aqui é a terra de Canaã, como estava quando eles estavam passando por lá. Então a gente tinha diversos povos, tanto à volta de Canaã como ali dentro de Canaã. Então você perceba que aqui, Canaã é o nome do terreno. Só que aqui você tinha os amalequitas, os amorreus, hititas, ferezeus, girgazeus, enfim. E aqui o povo estava no Arnon. Para baixo você tem Moabe, para baixo você tem Edom. E aqui você tem os amonitas, né? O povo de Amon e os amorreus aqui em cima. E daí a palavra de Deus ela conta sobre 2 causos, né? O primeiro é de Seom, que ele era de Esbom, e outro que era Og, rei de Bazã. Bazã é um pouquinho aqui para cima, você pode ver que tem o terreno. Então a ideia era que eles passassem por aqui, contornaram esses 2 terrenos e agora vão subir ao norte. Porém, nem os amorreus, nem o pessoal nem Seom de Esbom e nem Og, rei de Bazã, permitiram passagem para o povo. E daí eles foram derrotados, né? A palavra fala que o exército de Israel foi lá e derrotaram, né, esses outros exércitos inimigos. E feito isso, tendo derrotado, o acampamento deles ficou aqui nessa terra ao norte, né, do Arnon, que é próximo a esse terreno aqui. Aqui nessa região, né, a leste, nordeste do Mar Morto. E daí aqui a gente ainda está, né, no livro de Números, e acontece que o povo ficou aqui, eles ficaram acampados por algum tempo aqui, nesse ano, né? Passou meses ali, o povo ficou acampado ali, e os moabitas, eles começaram a olhar, começaram a ver que tinha um povo acampado ali, que estava ao norte do terreno deles, né? E isso gerou uma certa receia do rei Balaque. E ele se sentiu ameaçado, né, pela presença dos israelitas, que eles estavam ali
acampados naquele vale. E daí eles chamam Balaão, que ele era uma espécie de profeta, né? Certamente não um profeta do Senhor, porém ele era um profeta que ele tinha vindo aqui dessa região aqui de Petor, aqui na Mesopotâmia. A gente tem os documentos da antiguidade, os documentos de Mari, que eles falam que nessa cidade, a cidade de Pitur, né, na língua né, própria ali deles, de Petor, havia uma corporação de mágicos, de adivinhos e de profetas. Então você tinha um monte de pessoa ali que eles eram reconhecidos porque eles eram esses sacerdotes, essas pessoas, né, espirituais. E provavelmente Balaão, né, provavelmente o Balaque mandou uma carta para lá, mandou um mensageiro falando: gente, a gente precisa de alguém, porque estão os caras acampados aqui, precisa de alguém para resolver, né? Who do you call? Quem que a gente chama? Chamaram então Balaão. E ele veio de lá. E a história de Balaão ela vai girar em torno disso aqui que aconteceu nessa região. O povo estava ali no Arnon, eles iam olhar, conseguiam ver o povo acampado ali, e daí Balaão ele subia nas montanhas ali, era feita uma festona, né? Era feita uma cerimônia toda, e daí Balaão ele ia proferir a profecia dele, né? Então, a primeira vez que Balaque chamou, ele se recusou a dar a profecia, não quis. Só que daí ele acabou cedendo, e daí quando ele estava indo para o caminho, né, tem aquele episódio muito conhecido que Deus usou uma jumenta para falar para Balaão. Mas, né, acontece que ele seguiu assim mesmo, e 4 vezes, né, ele foi para proferir uma maldição contra o povo, mas acabou que ele proferiu a mensagem que vinha do Senhor. E ele acabava bendizendo o povo, né? E em 3 montanhas diferentes ele fez isso, então foi na primeira vez uma montanha, foi lá, acabou proferindo bênção. E o Balaque ficava: ô rapaz, como assim? Olha tudo isso aqui, cara, tô te pagando e você abençoa os caras. Tenta de novo. Daí, passado alguns dias e tal, faziam outra cerimônia e tal, iam na montanha de novo, abençoa de novo o povo. E é interessante que a última profecia que ele profere, ela vai falar muitas questões sobre a vitória de Israel, sobre Moabe, sobre Edom e sobre os Amalequitas, né? Que são também, né, 3 povos aqui da região, né? Moabe, Edom, aqui embaixo, e os Amalequitas, que eram aqui, mais nessa região aqui, sudoeste, né, do Mar Morto, sudoeste de Canaã. Então, esse é um detalhe. E daí, Balaão, aqui a divergência, não dá para saber se Balaão ele voltou lá para Mesopotâmia ou se ele ficou ali em Moabe mesmo. Mas acontece que ele ficou um tempo ali, em algum momento ele tá de volta na história, e ele deu um conselho para Balaque que foi nevrálgico mesmo, pegou no chamado calcanhar de Aquiles do povo, né? O conselho foi que o povo seduzisse os israelitas para cometer imoralidades e para cometer também idolatria. E infelizmente deu certo. O povo, como a gente tinha comentado também anteriormente, quando o povo ele ficava acampado, eles não ficavam acampados exclusivamente num ponto, assim, você armou tua barraquinha e você fica ali na sua barraquinha. Mas era um povo muito pastoril, eles não tinham como plantar, porque era um povo peregrino. Como é que você vai plantar uma planta, esperar um ano para crescer ali, sei lá quantos meses para crescer, sendo que você está sempre se movendo? Então era um povo dado ao pastoreio. E Deus soberanamente, né, sobrenaturalmente também alimentava o povo. Porém, né, eles não tinham essa plantação e questão de animal, a gente viu lá com José do Egito que quando as pessoas elas saíam para pastorear o gado, e também com Moisés a gente viu isso, que eles iam bastante longe. Então a pessoa às vezes estava a 100 quilômetros de casa e estava pastoreando com o gado, né? Então a gente pode pensar aqui também que essa concentração do povo não era assim, eles ficaram os meses ali só no quadradinho deles. Levavam o animal para pastar, levavam para lá, subia, descia e tal. E tinha interação, inclusive, com os outros povos, né? E nessas interações foi que os moabitas acabaram seduzindo os israelitas para cair nesses pecados. E Deus devidamente acabou punindo o povo. E estando aqui, né, começa a ser feitos os preparativos para a conquista de Canaã, aqui nesse vale, né? E um dos preparativos foi ser feito um novo censo que ele
acabou mostrando menos pessoas do que tinha antes. Então, antes, quando o povo, quando foi feito aquele primeiro censo, né, que mostrava 600 mil pessoas, agora foi feito um novo censo e tem um pouquinho menos de pessoas. Não muito menos, mas pouquinho menos. Só que é um detalhe interessante, porque isso mostra que a geração ela foi renovada. Diferente, por exemplo, do que aconteceu lá no Egito, que o povo lá ele se multiplicou. Então passaram 4 gerações, o povo explodiu, né, em quantidade de pessoas. De modo que voltaram, né, uma quantidade enorme de pessoas lá do Egito. Aqui não. A fertilidade do povo não foi muito alta, então, né, foi suficiente para o povo repor eles mesmos. Então, uma média de filhos que sobreviveram, né, ao parto, aos primeiros anos de vida e chegaram a sobreviver esses 40 anos no deserto foi, né, média de 2 pessoas, né, que o pai e a mãe acabaram morrendo, vieram 2 ali para repor, né, eles. Então, de fato, houve essa reposição do povo. O povo não aumentou, o povo não cresceu. Então, quase literalmente, aquela geração morreu e meio que, né, veio Ctrl-C, Ctrl-V, só que uma nova geração ali, um povo novo, né, diferente dos seus pais. Então é feito esse novo censo, e esse novo censo ele tem esse cunho também de mostrar o poderio militar do povo. E aqui também Josué, ele é consagrado como um novo líder do povo. Então ele foi abençoado, foi consagrado, foi instituído como esse novo líder, né? Não foi algo às escuras, como por exemplo a gente viu que Miriam, como o próprio Arão quiseram fazer no passado, né? Não, vamos pegar aqui também que a gente também manda no negócio. Não, não é bem assim. Né? Houve toda uma cerimônia e tudo mais, e Josué ele foi então consagrado, foi instituído publicamente como líder do povo, sem dúvida alguma de quem que era, o novo líder era ele, não era mais Moisés, e agora acontece isso. E daí a gente vê que o povo sobe mais um pouco, e próximo então a essa... Perdão, eles ainda estão acampados, não subiram ainda, desculpa, gente, deu um spoiler aqui. O povo ainda acampado ali, vendo que essa planície aqui, esse lugar aqui, ele era muito bom para o gado, houveram 2 tribos que pediram para ficar naquela região, que foram as tribos de Ruben e Gade, que a meia tribo de Ruben e a tribo de Gade, que pediram para ficar para esse lado leste do Jordão. Então aqui, subindo, né, você pode ver, tem o Mar da Galileia aqui em cima e tem um riozinho que desce até o Mar Morto. Esse riozinho é o Rio Jordão, que a gente pode lembrar de outros momentos também da história, que ele acaba sendo bastante importante. E eles acabaram pedindo para ficar desse lado aqui, porque, né, Gade e Ruben eram tribos especialmente pastoris. E daí eles pediram para ficar lá e foi permitido, porém eles participariam da conquista de Canaã, porque não seria justo que vamos chegando lá, não, peraí, pessoal, vocês vão lá, podem lutar, a gente fica por aqui mesmo, tá tudo certo. Não, eles participaram da conquista, eles ajudaram na conquista do território. E isso mostra uma coisa importante, que é a unidade tribal que existia. Então você tinha essas 12 tribos, e era essa que era a constituição do povo. O povo, ainda que eles eram unidos, né, em Abraão, eram unidos como um povo israelita, eles eram unidos nessa aliança com Yahvé, na aliança com Deus, só que ainda assim eram 12 tribos. Então as tribos elas tinham uma certa independência. Elas, de certa maneira, eram... cada uma defendia os seus próprios interesses, elas pensavam, né, no seu próprio povo, na sua própria descendência e tudo mais, com uma certa independência das outras. E é isso que a gente vê posteriormente, que até no momento posterior a gente vai ver que as tribos elas se unem por conta de uma tribo lá que tá cometendo idolatria, né? Daí, peraí, o que você está fazendo aí, né? Então vê que tem essa independência entre as tribos, não era tão unificada quanto acontece posteriormente. Nesse momento ainda eram 12 tribos, então tinha uma tribo, outra tribo, o cara lá é de outra tribo, não é da nossa, não. Só que eles eram unidos nessa confederação que era dessas tribos, né? Que eram unidos nessa aliança com Deus, com Yahvé. E daí, Números 33 é um capítulo interessante porque Moisés, ele aparentemente ele marcou todos os lugares que o povo foi e ele acampou. Eu tenho que fazer uma correção, inclusive, do estudo passado, que eu falei que a gente não sabe quantas movimentações que foram feitas e tal, mas em Números 33 a gente tem uma boa ideia.
Então você pode pegar desde o povo ir para Cádiz até esse finalzinho, nessas cidades que a gente está vendo agora, e você conta o número de movimentos que teve lá, e foi esse o número de movimentos que eles tiveram durante esses 40 anos, né, aproximadamente, porque quem sabe, né, ele marca uma região, uma cidade, quem sabe eles transitaram ali em volta, mas é em torno daquilo. E isso colabora, mais uma vez, para aquilo que a gente comentou também, que o povo não ficava o dia inteiro peregrinando, eles acampavam, eles ficavam tempos acampados no mesmo lugar. E Números 33 que ele vai, né, registrar esses lugares. E a gente comentou, inclusive, né, comentei agora, que quem decidiu ficar aqui do lado foi a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. E uma pergunta que às vezes aparece é por que falam da meia tribo? Será que tinha menos gente, era metade de pessoas? Acontece o seguinte, se a gente for lembrar da bênção que Jacó ele vai dar para os seus filhos, a gente lembra que ele foi e ele abençoou Efraim e Manassés, que eram filhos de José, José do Egito. E se você for lembrar também das 12 tribos, não tem uma tribo de José, né? A tribo de José do Egito. Não tem, mas a gente tem a tribo de Efraim e a de Manassés. Então, se a gente for pensar nas 12 tribos, né? Você tem Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, e daí os filhos, né, que nasceram foi Benjamim e José. Só que Levi não teve porção entre o território. Eles não tiveram uma porção de terra deles. Eles tinham muitas cidades que eram deles, eles tinham a participação do templo, mas a porção deles era Deus, né? A porção deles não era na terra. Então Levi não teve território dos levitas, né? Uma terra consolidada dos levitas. E José do Egito também não teve. Então, 12 filhos, Levi não teve, José não teve, é 10. Não é, porque os dois filhos de José, eles viraram essas meias tribos. Porque, né, filhos de José, né, 2 filhos, metade para cada um, né, meia tribo de Efraim e meia tribo de Manassés. Então, sempre que você lê na Bíblia falando sobre a meia tribo, é dessas duas, ou Efraim ou Manassés, que eram os filhos de José. Então, 12 menos 2, 10. Mais 2, com os 2 filhos de José, volta a ser 12. E tem mais a tribo dos levitas, que, né, eles estavam ali entre as tribos, né, nos territórios lá e tal. E daí aqui a gente já chega em Deuteronômio, que vai ser o nosso último livro do Pentateuco, o quinto livro da Bíblia. E daí, perdão, antes de começar Deuteronômio, você tem a divisão das tribos e você tem a instituição das cidades de refúgio. Então, antes mesmo do povo ir e conhecer o terreno, eles não escolheram a esmo o lugar onde eles iam. O próprio Deus, ele falou para onde que eles iriam. Então, ó, tal tribo é em tal lugar, tal tribo é em tal lugar, tal, 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 tal. E, inclusive, as cidades de refúgio, elas foram instituídas. Eram 48 cidades, que se a gente for voltar lá em Levítico, a gente vai ver para que elas serviam, mas elas eram administradas pelos levitas e elas eram refúgios para pessoas que temiam um mau julgamento, por conta de que, se você matasse acidentalmente uma pessoa, um acidente de trabalho, alguma coisa assim, era possível que a família daquela pessoa viesse cobrar o sangue dela de você. Então, para que essas pessoas não fossem oprimidas, no sentido de que vem a outra família e mata um inocente, né, que uma pessoa que não matou por querer, né, não teve esse delito com a intenção, foi feita essa cidade de refúgio, na qual o vingador do sangue ele não podia matar a pessoa que estava lá dentro. Então, como é que funcionava a lei naquela época? Se alguém morria, alguém era assassinado, uma pessoa dessa família tornava-se o vingador de sangue, essa pessoa que era responsável por ir lá e requerer o sangue do assassino. Então a pessoa foi lá e matou uma pessoa da sua família. Dentre os critérios estabelecidos pela Bíblia, alguém ali poderia ser esse vingador de sangue que ia lá e tinha o direito e o dever de requerer o sangue dessa pessoa que era o assassino. Para não haver injustiça nisso, você tinha essa cidade de refúgio que a pessoa podia ir lá e se refugiar. Caso fosse descoberto que ele era um assassino de verdade, aí não podia ficar na cidade de refúgio, né, e era tomado o sangue dessa pessoa, e isso era justo perante o Senhor.
porque, né, Deus ele não permitiria que assassinos ficassem impunes na, entre o seu povo, né? Então esse é o finalzinho de Números. E agora sim a gente chega em Deuteronômio. E Deuteronômio, ele é um livro que ele vai relatar, né, algumas coisas, porém ele é essa despedida, pode-se dizer assim, de Moisés para o povo. Então, esse povo que estava lá, eles não haviam tido contato direto com o Sinai. Eles não conheciam, não haviam visto as coisas que os pais deles viram. Então, é feito essa republicação da lei, e é interessante que a lei ela é adaptada um pouco à nova realidade do povo. Então a gente viu que existiam leis que elas eram exclusivas para o povo no deserto, e agora a gente vê que tem algumas leis que elas são expandidas e adaptadas para essa nova realidade de cidade que o povo encontraria na conquista, né, posteriormente à conquista de Canaã. Então a gente vê mais uma vez esse caráter civil da lei, né, que a lei ela era para um povo, ela era para um contexto, para uma época. E daí Moisés ele faz um discurso que ele apela para a lealdade do povo, fala para o povo ser fiel, ele roga bênção sobre os israelitas, que Deus esteja cuidando do povo e tal. E ele inclusive se despede do povo. Então é feita essa republicação da lei, porque o povo não conhecia diretamente, né, a lei, e agora eles conhecem, né? Mais uma vez a gente tem quase uma repetição do que aconteceu no Sinai, só que com essa nova geração. Só que não é feito o mesmo rito que antes, que vamos aspergir sangue por sobre o livro, por sobre o povo e tal, porque a aliança já tinha sido feita. Aqui é uma republicação, o povo está aprendendo novamente, né, para não ter ninguém poder dizer que não sabia do que se tratava. E o livro de Deuteronômio, ele acaba sendo dividido em três partes. Primeiro é a história do povo e o significado dela, que é os capítulos 1 a 4, metadinha lá do capítulo 4. Segunda parte é a lei e o seu significado, que é a parte final do capítulo 4 até o capítulo 28. E daí depois a preparação final e a despedida de Moisés, que são os capítulos 29 até o final do livro, capítulo 34. E uma coisa que é muito latente, é muito explícita nesse livro, é o caráter antitético, a dualidade, no caso essas duas questões, né? A questão de bênção e a questão de maldição. Então, se o povo ele ouvisse a Deus, ele caminhasse nos caminhos do Senhor, ele obedecesse ao Senhor, então eles seriam abençoados. E a gente tem aquele texto muito bonito, né, de Deuteronômio 28, que ele mostra esse caráter do livro, que ele mostra essa relação de bênção e maldição. Até tem um músico que ele acabou fazendo uma música desse capítulo, né? Creio que os irmãos lembram, que fala, né, que se atentamente eu ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações onde eu passar. Gente, não é isso não. Esse texto, ele fala para o povo, ele fala para aquele povo que estava entrando em Canaã. Então, assim, Deus ele vai exaltar você por sobre as nações? Provavelmente não. Por quê? Porque a promessa não é para nós, entendeu? A promessa era para aquele povo. Por exemplo, eu morei um ano fora do país, né? Eu fui missionário no Paraguai um tempo. Porém, fora disso, eu nunca estive fora do país. E quantos crentes do nosso país também nunca saíram daqui? Então, como que serão exaltados por sobre as nações onde eles passarem? A nossa igreja não é peregrina, no sentido de que é uma igreja cigana, que a gente vai, pega a nossa casinha, a gente vai morar em outros países e tal. A realidade da maioria das pessoas não é assim. E outra coisa com essa música é que ele não canta, né, a outra parte, né, que é a parte da maldição, e que é muito triste mesmo essa parte, que vai falar, né, que se o povo se rebelar, eles seriam destruídos, Deus esmagaria eles. E essa parte, né, se você colocar no seu CD, não vai vender bastante, não vai virar hit, né, então acaba sendo, né, a parte que você não coloca. Então tem esses dois erros, o erro teológico de você não interpretar para quem que significa esse texto, e o erro também não é um acerto no marketing, né, mas é um erro de sinceridade, porque o texto tem a segunda parte que é bem violenta, né. E acaba falando, inclusive, nessa parte de maldição,
num escopo geral do livro, acaba sendo previsto o exílio, dizendo que se o povo não se comportasse, Deus ia tirar eles daquela terra que ele prometeu. Ele falou que era deles, mas tudo bem. Só que se o povo quebrasse a aliança, e aqui é interessantíssimo esse aspecto de aliança, que você tinha esse relacionamento com o Senhor, você tem essa relação com Deus e que ela tem os seus termos. Se o povo gostaria de continuar tendo relação com Yahvé, então eles iam ter essas bênçãos. Porém, se eles quebrassem essa aliança, então eles quebravam inclusive essa parte de que eles teriam aquela terra. Tanto que eles foram, né, dispersados, é assim que fala, dispersos, né, por entre os povos, porque, né, quando veio o exílio, não puderam ficar lá, e também depois do ano 70, né, os judeus que acabaram voltando e ficaram lá, também no ano 70 houve destruição de Jerusalém e tal, até hoje nunca mais voltou a ser do jeito que era, né. Então a gente tem isso, o exílio já era previsto, e essa quebra de aliança é o que Deus lhe explicita ali também, é parte do termo, né, que ó, se vocês quebrarem isso também, eu me desobrigo de manter vocês aqui nessa terra. E Moisés, ele conhecendo o povo e sendo muito sábio, ele termina com uma nota triste, né? Ele fala que ele sabe que o povo vai se rebelar, que o povo iria se voltar contra Yahvé, só que ele também deixa uma esperança lá, né? Que um dia Deus circuncidaria o coração daquele povo. Então, no caso, que o sinal do relacionamento com Deus não seria simplesmente físico, não seria cerimonial, não seria ritual, mas que um dia Deus ele tiraria essa impureza, colocaria a aliança dele no coração do povo. Então isso era muito bonito e muito, né? Essa foi um caráter profético de Moisés, e isso acabou se cumprindo na igreja, porque é na igreja que você tem um povo que é um povo que faz a vontade do Senhor, que é um povo que é submisso a Deus, que é um povo que Deus ele rege por sobre o qual reina. Antes você tinha uma etnia. No Antigo Testamento você tinha uma etnia. Você tinha um grupo de pessoas com uma herança sanguínea comum, uma herança, né, física comum, enfim. E esse povo era o povo de Deus. Então, se alguma pessoa dessa parte física ela era infiel, desse povo, né, genético, esse povo cultural, né, étnico, é a palavra que eu estava procurando, se o povo era infiel, ainda era um povo de Deus e Deus se desagradava deles. Hoje, porém, não é assim. Hoje você não tem pessoas que são povo de Deus e que vivem no pecado, pessoas que são povo de Deus e que vivem quebrando a aliança do Senhor, na maneira que era antes, né, que não se arrependiam, que não tinham que se afastavam do caminho do Senhor, faziam o que era mal perante o Senhor e continuavam maus, continuavam com o coração endurecido. Nesse sentido, você não tem mais pessoas com essa dureza na igreja. Por quê? Porque pessoas que são assim não são parte da verdadeira igreja do Senhor e não são essas pessoas que tiveram o seu coração circuncidado e que receberam esse sinal do Senhor. Então isso é cumprido, né, na igreja. E daí quando termina, né, o livro, a gente vê que ainda faltam algumas promessas, né, que Deus tinha falado. Então fica com esse ar de mistério. Terminou o Pentateuco, mas a gente não sabe ainda quem que vai ser esse descendente da mulher que Deus tinha prometido que ia vir. Como que Deus ia resgatar o mundo através da semente de Abraão. Como que Deus ele ia reconciliar um povo rebelde. E como que Deus transformaria o coração do seu povo. Eu acabei de falar sobre isso, né, que se cumpriria na Igreja de Cristo, mas terminando o Pentateuco ainda está sem resposta, ainda não dá para saber, tá esse mistério para saber como que vai ser. E leia a Bíblia dessa maneira, a cada livro que surge novo, que você vai lendo, então terminou de ler Deuteronômio, em Josué, leia com essa esperança, pensando, será que agora Deus vai resolver isso? E daí assim a gente consegue ver essas esperanças messiânicas que a gente tinha no Antigo Testamento. Essa é uma dica. Leia dessa maneira, a gente consegue enxergar muitos tipos de Cristo no Antigo Testamento. Será que é ele? Será que é Elias? Será que é Josué agora? Será que é um juiz? Será que é... Quem será que é? E chega um momento que vem a pessoa de verdade. E a gente sabe quem que é, mas o povo naquela época se voltou contra ele. E tem aqui um detalhezinho no fim de Deuteronômio, é que Deuteronômio ele narra
a morte de Moisés. Que Moisés ele se afasta ali num monte, né, e daquele monte ele consegue ver, né, o terreno de Israel, né, a gente não sabe direito o que exatamente aconteceu ali, se foi que ele conseguiu enxergar a distância, né, conseguiu enxergar uma montanha lá no fundo, um rio e tal, ou se Deus mostrou visões para ele mesmo, né, da onde que era, o que estava acontecendo ali e tal. Mas, de qualquer modo, né, Moisés ele foi para esse monte e lá ele acabou, né, Deus acabou mostrando para ele essa promessa. E lá ele acabou por falecer. E a pergunta é, né, como que ele saiu de perto do povo? Como que ele morreu? Deus tomou o corpo dele e deu fim no corpo dele, não sabemos onde está. E ainda assim ele escreveu a própria morte e isso foi parar no livro de Deuteronômio. E aqui cabe uma questão importantíssima para a gente entender. É que assim, irmãos, a inspiração que a gente tem na Bíblia, o que é inspirado na Bíblia é o livro. O livro que a gente tem nas nossas mãos, ele é inspirado. Não era o autor. Então, o autor, em tudo que ele fazia, em tudo que ele agia, ele era inspirado? Não era. Não era a pessoa que, assim, o que ela escrevia era a vontade de Deus. Isso é em outras religiões. Você tem lá, por exemplo, Maomé, né? O que Maomé ele falava que Gabriel tinha dito para ele era verdade. Então, o que ele escreveu tá certo, o que ele agiu tá certo. Então, a gente vê, inclusive, muitos costumes hoje entre os muçulmanos que são por causa da vida de Maomé. E, enfim, a nossa palavra não é desse jeito. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. É o que Deus resolveu colocar aqui, que ele mandou escrever, que está escrito aqui, que é a palavra de Deus. Eu vou usar um outro exemplo antes, e daí depois eu retorno para Deuteronômio para a gente ver como isso se aplica a Moisés. A gente sabe, pela redação de Coríntios, e também por muitas questões levantadas lá em 1 e 2 Coríntios, que houve uma troca de cartas entre Paulo e os coríntios. Então, possivelmente eles mandaram uma carta para Paulo, daí Paulo respondeu, daí eles mandaram mais uma, daí Paulo respondeu de novo, daí mandaram de novo e Paulo respondeu de novo. Provavelmente foram 3 ou 4 cartas que Paulo mandou para os coríntios, só que a gente só tem 2. E isso é interessante. Só que a pergunta é, se a gente está lá, tá o escavador lá em Tel Aviv, sei lá onde que ele está, em Patmos, enfim, não sei onde que ele estaria, está em Roma, whatever. E ele encontra uma nova carta de um apóstolo, encontra uma dessas cartas perdidas aos coríntios. Essa carta é inspirada? É uma pergunta a se pensar, né? Porque a gente tem as duas aqui, as duas que ele mandou são inspiradas, será que uma terceira seria? Se a gente encontrasse sendo do apóstolo mesmo? Não seria. Por quê? Porque não está aqui. Se tivesse aqui, seria. Não está aqui, não é. É simples assim. O que está aqui na nossa mão, o que está na palavra é inspirado. O que não está aqui, não é. Então, volta e meia, a gente encontra, né, sei lá, eu falo volta e meia do History Channel, né? Você liga lá no History Channel, o pessoal fala, não, porque encontraram agora encontraram um fiapinho aqui de um manuscrito que está escrito aqui que Barnabé disse que Jesus casou. Olha só, agora o cristianismo vai abaixo, agora acabou esses cristãos aí. Não é inspirado. Por quê? Porque não está aqui, irmãos. E não apenas isso, mas porque assim, a gente tem milhares e milhares de cópias do Antigo Testamento dessa época, né? E se você disser que isso é refutado por um bilhetinho, assim, que você nem sabe quem escreveu, não tem validação nenhuma, e provavelmente foi escrito por uma pessoa que queria danificar a imagem dos cristãos, não vai destruir a Bíblia. E tampouco destrói a nossa fé. Isso voltando a falar dos coríntios, né? Porque mesmo se encontrassem mais um texto, pode ser de Paulo mesmo, pode ser de outra pessoa que escreveu dizendo que é Paulo, e geralmente é isso mesmo. Eu tenho aqui uma coleção, que ela é da Fonte Editorial, que é a coleção Os Apócrifos da Bíblia. É isso aqui, ó. A minha Bíblia é dessa grossura, os apócrifos são dessa grossura, aqui compare o tamanho. Será que a nossa Bíblia tinha que ser desse tamanhão, assim? A gente tinha que levar um calhamaço assim para a igreja? Não. Por quê? Porque isso aqui não está aqui. E é simples assim. Então, isso é importante porque a gente crê que a forma que a gente tem do texto, ela é inspirada.
Então, por conta disso, eu não tenho problema em crer que Josué colocou esse apêndice. Moisés morreu, Josué, inspirado pelo Senhor, ele colocou esse finalzinho no Pentateuco e é inspirado por quê? Porque está na Bíblia. Porque Deus colocou aqui. E é isso. Então essa forma final que a gente tem dos livros, ela é inspirada pelo Senhor. E a gente tem certeza de tudo que está aqui, a gente tem bases muito firmes para a gente crer que o que a gente tem aqui na nossa mão é um texto fiel, é um texto que é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, e a gente não tem por que duvidar disso. Então, às vezes vem, por exemplo, pessoa com chacota, dizendo, Moisés que falou que ele escreveu a própria morte. Pois bem, a gente crê que Deuteronômio, a forma final dele, o que está ali, é a palavra de Deus. Então, Moisés morre e assim termina o livro de Deuteronômio. E daí começa Josué. E Josué ele vai narrar, né, uma sucessão de batalhas do povo e também os cananitas, né? E acontece que o terreno que eles encontraram aqui, voltando aqui para o nosso mapinha, né? Eu vou ter que pegar aqui o segundo mapinha. O terreno que eles encontraram aqui era um terreno com diversos povos no meio. Então você tinha aqui os heteus, os heveus, os jebuseus, os gigazeus, enfim, uma pletora, um grande número de povos aqui. Até a gente pode lembrar de quando a gente viu na genealogia de Noé, que Noé ele deu luz a Cã, e Cã ele contemplou a sua nudez, e Noé amaldiçoou o filho dele. Noé falou que maldito seria Canaã. E na lista dos filhos de Canaã, quem que fala que são os filhos dele? Os heteus, os jebuseus, os amorreus, gigazeus, heveus e tal, são esses aqui. E quem que são as pessoas que o povo acaba encontrando depois na conquista? Os heteus, os heveus, os jebuseus, os gigazeus. Então esse povo que antes tinha sido amaldiçoado, agora ele acaba por... que tinha sido amaldiçoado, eles acabam sendo derrotados pelo povo do Senhor. E esse era o plano de Deus, né? E esse povo aqui, eles não eram muito consolidados, não tinham um terreno muito definido. Então a gente tem os limites aqui, mas eram limites bem flexíveis. Por quê? Porque esses limites, eles não eram físicos, né? Eles eram limites políticos. Então onde, por exemplo, ali os filisteus, eles conseguiam segurar o território deles, era o território deles. Se eles queriam invadir um pouco o território dos heveus, hititas, enfim, eles faziam. Então era bem desse jeito, sabe? Bem mole essas divisas. Agora, e por que isso aconteceu, né? Porque esse era um lugar de muita batalha. Ele era era uma rota, né, entre o Egito e a Mesopotâmia. E tinham muitos impérios, muitos povos ali ao redor. E isso dificultou que o povo ele conseguisse se estabelecer ali, que esses povos, né, cananitas, eles conseguissem se estabelecer. Então, quando o povo chegou lá, eram diversas nações que estavam lá, e eles encontraram cidades, sim, edificadas e tal, mas no final era uma batalha com diversos povos que eles encontraram lá. Então, e eles também batalhavam entre si, né? Então, por conta disso, não era muito bem estabelecido, o que foi uma bênção para o povo, né? E daí aqui, né, Josué, ele tinha... E aqui o povo ainda está no Arnon ali, eles ainda estão acampados. E Josué, ele tinha sido um dos espias que tinham vindo primeira vez aqui em Canaã. E não foi pouquinho que eles andaram, não, né? Eles provavelmente viram bastante coisa ali, ficaram vários dias, enfim, peregrinaram bastante. Então Josué, ele conhecia o terreno ali, mais ou menos, conhecia como que era o lugar, como que era o povo. E também ele havia comandado a batalha que aconteceu lá em Refidim. Então ele tinha experiência militar, conhecia a geopolítica ali do lugar. Então ele era um líder muito bem cotado, né, para liderar o povo. E daí aqui é oferecido uma narrativa muito sucinta, né, sobre como que foi feito de fato a conquista, né, ali de Canaã. Então, eles ali de Arnon, eles acabaram subindo, indo um pouco para o norte, né, quando Deus assim mandou que eles fizessem. E
a palavra fala que eles cruzaram então o Rio Jordão e que eles fizeram isso muito próximos a Jericó. E daí, esses eventos que a gente vê aqui em Josué, todo o livro ele aconteceu em torno de uns 7 a 25 anos, sabe, para durar tudo. Então não foi uma batalha, depois a outra já, tipo assim, no vamos que vamos, assim, terminou uma, já vai para a próxima. O povo ia lá, descansava, consolidava um pouco aquela cidade, depois iam para a próxima e tal. Então foi uma conquista que ela foi rápida, 7 anos é pouco tempo, só que ainda assim, né, foram várias fases que tiveram. E a palavra de Deus, ela nos traz uma narrativa bem sucinta, né, do que aconteceu. Então a conquista ela se deu mais ou menos dessa maneira. Aqui próximo a Jericó, eles atravessaram o Rio Jordão e Deus milagrosamente ele, né, ele salvou o povo. Ele permitiu que o povo ele atravessasse o Rio Jordão. E essa travessia ela foi diferente da travessia do Mar Vermelho, porque a palavra fala que as águas elas foram cortadas em Dan, que ela é uns 24 quilômetros acima em Adã, né, desculpa. Que ela é uns 24 quilômetros acima, não sei se vou achar aqui onde que tá. Infelizmente eu esqueci de salvar o lugar. Mas ela é 24 quilômetros acima aqui de onde eles atravessaram. Então o que aconteceu foi que provavelmente ocorreu um terremoto ou um deslize lá. E ocorrendo isso, as pedras, elas pararam o curso do rio, e daí aquele rio foi secando, secando, o povo atravessou. E isso é muito provável porque em 1927 aconteceu isso, no ano, né, recente, 1927, recente, pouco menos de 100 anos atrás aconteceu isso. Ocorreu um deslizamento lá e durante 21 horas o rio ficou seco, não teve água passando. Então provavelmente foi isso que aconteceu. Daí o povo deixou 12 pedras lá para ser um marco, né, para lembrar que eles atravessaram lá. E esse povo novo que estava ali, que foi fazer essa travessia, eles ainda não tinham sido circuncidados. Então foi operado esse sinal no povo, e daí o povo começou, né, essa conquista. Então eles atravessaram aqui próximos a Jericó, no Rio Jordão, e eles tiveram essa conquista milagrosa, né, de Jericó, que a gente vê na palavra, né, que Deus utilizou instrumentos musicais e tal, o povo deu as voltas em torno de Jericó, e as muralhas caíram, o povo foi lá e conquistou. Então, miraculosamente, eles derrotaram. Dali, eles seguiram para Ai, e lá teve uma derrota muito grande, derrota grande do povo, no caso, né? Então, eles foram tentar batalhar lá e eles não conseguiram. Por quê? Porque Acã, ele tinha roubado utensílios lá de Jericó, que não lhe era permitido, e daí Deus ele estava com a ira dele por sobre o povo. Aí houve houve a punição necessária com relação a isso, e daí eles foram lá e conseguiram conquistar Ai. Ai é bem perto de Betel, e Betel era uma cidade muito importante depois, então possivelmente as pessoas de Betel elas foram ajudar na batalha de Ai, e daí indo lá eles foram derrotados, e daí por conta disso provavelmente não houve uma batalha, né, em Betel. O povo só chegou lá, os homens todos já tinham sido derrotados, e enfim, foi isso que, né, foi bem fácil lá. Daí de lá eles seguiram aqui para Gibeon, e daí eles conquistaram aqui de maneira geral o território, né, em algumas invasões aqui, nas quais eles batalharam, né? Então a palavra ela fala de maneira bem sucinta, não mostra todas as grandes cidades, todas as cidades que eles batalharam, mas eles derrotaram primeiro esses pontos principais, e tendo derrotado essas cidades, esses pontos principais, que é o que a Bíblia narra, aí depois disso, nos próximos anos, mais anos, sei lá, mais 7 anos, mais 25 anos que a gente viu ali, eles continuaram então derrotando ou assimilando outras cidades ali perto. Então Deus ele fala, né, ele especificamente diz, tal cidade vocês vão derrotar, tal cidade vocês vão arrasar. Mas em outras a gente vê que depois, inclusive, o povo ele se junta com as pessoas daquela cidade em idolatria. Então, né, certamente que a cidade toda não tinha perecido. Então eles provavelmente chegavam lá,
o que acontecia provavelmente era que eles chegavam na cidade e o povo, tendo ouvido a fama dos israelitas e conhecendo como é que era a cultura deles próprios, que a cultura, gente, dessas pessoas ali da antiguidade era horrível, entendeu? Era questão de matar bebê, coisas assim eram super comuns. Então, conhecendo a religião desse povo, conhecendo quem que estava lá, às vezes a cidade só levantava as mãos assim, não, gente, deixa a gente vivo, a gente quer fazer parte do povo. E daí, né, provavelmente muitas cidades foram assimiladas assim, porque a gente tem evidência arqueológica de muitas guerras, mas não em todos os lugares, né? Então, provavelmente muitas conquistas foram pacíficas. E isso mostra que, inclusive, quando a palavra vai falar sobre terem, né, derrotado, aniquilado Canaã, foram algumas cidades. Então Deus, ele é esse Deus misericordioso, ele não ordenou esse genocídio completo de toda 100% da população. Eram cidades rebeldes, eram grandes metrópoles, eram lugares que ofereciam perigo para o povo, que se eles não derrotassem, acabariam depois matando o povo de Israel. E durante a conquista, os irmãos podem ver aqui que o acampamento onde o pessoal ficou foi esse acampamento de Gilgal aqui. Então, também o povo ele não ia todo para a guerra, né? Você tinha às vezes um exército que era levado e daí, né, o acampamento de maneira geral ficava ali. E o povo conseguiu ter uma certa estabilidade aqui, porque também as pessoas para cá do Jordão já tinham sido derrotados, né? Aqui para Moabe, aqui para esses outros territórios, né? Perdão, para, né, nessa região aqui atrás ao leste do Jordão. E e foi isso, né? E daí a gente tem a divisão, né, de como tinha sido dada, e no final acabou que foi essa aqui a divisão que foi feita entre as tribos. Você tem as tribos habitando aqui em todo o território, e você pode ver aqui que para esse lado do Rio Jordão, né, você tem a tribo de Gad, você tem a meia tribo de Ruben, e de Manassés também, as meias tribos para cá, os amonitas aqui mais para a direita, então esse aqui é o território. Só que a gente tem a tendência de olhar para isso aqui muito como a gente enxerga a nossa geopolítica hoje. Então, por exemplo, o território do Brasil é o mesmo território faz muito tempo já, né? Então é difícil você ter um território anexo, um território perdido e tal. Então acaba sendo meio fixo. Só que não é o caso aqui. Eu comentei que foi feito então essas assimilações de algumas cidades, de alguns territórios, de algumas estradas, alguns vales, enfim, isso o povo conseguiu conquistar. Então, essa aqui é a divisão ideal, era a divisão que o povo deveria conquistar. Então, se Deus falou, olha, Manassés vai dali até o Grande Mar, né, até o Mar Mediterrâneo, o povo tinha o direito de conquistar tudo isso e era ideal que eles conquistassem, mas não significa que eles chegando, botando o pé ali, eles já conquistariam tudo, entende? Então, o que se assemelha, o que se assemelha melhor a como foi o terreno depois da conquista, é um terreno mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Então o povo passou o Jordão e eles foram e fizeram essas incursões. Então eles subiam aqui, eles iam pelas estradas. E assim, aqui o que está em vermelho eram lugares que eram fortificados. Então era território deles e aqui era fortificado. Eles tinham os limites ali bem estabelecidos. E aqui em verde eram territórios mais flexíveis, né? Então era algum rio, era alguma estrada, alguma coisa assim. Então, e por que é importante a gente ver assim? Porque depois, quando a gente vê, por exemplo, problemas com os filisteus, como que os filisteus estavam dentro do terreno do povo? Como que os filisteus estavam dentro, né, desse mapinha aqui tão bonitinho, né? Será que tinha aqui uma colônia aqui de imigrantes filisteus? Não, não era isso. A questão é que o povo às vezes tinha conquista aqui dessa parte, mas aqui ainda do meio ainda podia que houvessem outros povos ali, né, que ainda sobravam para serem conquistados. E é isso que a gente vai ver na semana que vem, né, se Deus assim nos abençoar para que a gente o faça. Então a gente teve a missão, né, da conquista, só que dessa maneira que a gente está vendo aqui, é como provavelmente se deu mais factualmente, né, o território do povo naquele momento. Então a gente tem então o estabelecimento daí da cidade de Siló, que é essa cidade aqui,
que ela foi estabelecida como sendo o centro de adoração do povo. Era aqui onde foi esse primeiro centro religioso de Israel. Foram aqui, então, estabelecidas cidades de refúgio, diversas cidades de refúgio aqui espalhadas por todo o território, e também cidades para os levitas, nas quais eles poderiam, né, habitar. E assim que se deu a conquista de Canaã, e a gente vai parar aqui no nosso estudo, a gente vai dar um tempo aqui para o pessoal poder conquistar bem a terra lá e tal, e daí semana que vem, se Deus assim nos permitir, se Deus quiser, a gente vai estudar daí o período dos juízes, que a gente vai ver como se deu então melhor essa consolidação do território, e que vai daí ser esse aporte, vai ser esse gancho para a gente chegar na monarquia. Chegamos lá então daí em Saul, em Davi, Salomão, e daí depois a gente vai dividir em outras partes da história de Israel, e a gente vai aumentar daí o nosso ritmo, né? A gente passando ali de Salomão, a gente já vai conseguir correr um pouquinho melhor, mais panoramicamente sobre o Antigo Testamento, passar pelos profetas e ver outras tantas histórias maravilhosas que a palavra de Deus ela nos conta. Então a gente fica por aqui. Esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que tenha sido um prazer para os irmãos terem ouvido, tanto quanto foi para mim poder dar o estudo para os irmãos. Espero que abençoe a vida dos irmãos. E é isso. Que Deus esteja cuidando de nós. E, mais uma vez, cabe a gente ressaltar, né, a maravilha que é essa palavra que Deus nos dá. Então, eu espero que os irmãos tenham compreendido bem quando eu falei com relação ao livro propriamente ser inspirado. E não apenas só o livro, mas todos os livros que a gente tem aqui, os livros que estão na lista, os 66 livros da palavra. É o que a gente tem como a palavra de Deus, a gente tem certeza que é isso. Não falta nada, entendeu? Então esse é um aspecto importante que a gente viu hoje. Não falta nenhum livro, não falta nenhuma obra, nada aqui. E também não sobra. Tudo que está aqui é inspirado, tudo que está aqui veio do Senhor, tudo que está aqui é explicável, tudo que está aqui a gente crê que é a plena palavra de Deus para nós, e assim a gente tem seguido, e eu espero que cada vez mais isso cresça nos irmãos, e cada vez mais a gente dê importância sempre e sempre mais para essa palavra tão maravilhosa que Deus nos dá. Então faremos mais uma oração, Deus nos abençoando agora, a gente vai daí para o Q&A. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai amado, agradecemos a Ti porque o Senhor é esse Deus tão maravilhoso, tão tremendo, Senhor. Agradecemos a Ti porque nós conhecemos ao Senhor pelos Teus feitos, porque nós podemos ver a maravilha das Tuas obras, Pai. Cria em nós esse coração sincero, esse coração que queira Te adorar, esse coração que queira ser fiel. Cada vez mais que a gente se interesse na Tua palavra, a gente se interesse em conhecer os Teus caminhos, em conhecer aquilo que o Senhor trouxe para nós. Agradecemos a Ti pelas Tuas maravilhas, por tudo que o Senhor fez por nós, e rogamos que o Senhor nos abençoe daqui e até o fim de nossa vida, até que o Senhor nos chame, e depois disso a gente crê pela fé, a gente sabe, Pai, que o Senhor nos abençoará como a gente nunca viu antes no mundo, bênçãos tão grandes quanto as que virão para nós, através da plena redenção no Teu Filho. Agradecemos ao Senhor por todas estas coisas, rogamos a Tua bênção no nome santo de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Irmãos, esta semana provavelmente a gente não vai ter esse problema, mas semana passada novamente a gente teve o problema de o nosso vídeo ele ser pausado no YouTube, e foi um erro meu. Mais uma vez eu tive problemas na hora de iniciar a transmissão, e eu iniciei a transmissão um pouco antes do tempo, e daí acabou que uma música entrou lá e essa música impediu que o vídeo fosse publicado. Se você entrar na página da congregação, você pode tá vendo o vídeo, mas ela não apareceu na linha do tempo. Espero que dessa vez ela apareça. E nós não tivemos perguntas na semana passada. A gente teve só constatações lá, inclusive agradeço aos irmãos que estão achando uma bênção esse estudo. Mas esta semana então também não temos nosso Q&A, não tivemos perguntas. E se você tem alguma dúvida, alguma questão a ser colocada, alguma coisa que queira que seja expandida, que seja melhor posta, a gente só colocar aí nos comentários, e semana que vem a gente resolve se a gente assim conseguir. Deus nos abençoar. E é isso, que Deus esteja abençoando os irmãos. Um grande abraço para todos. Até semana que vem, quinta-feira, às 21 horas, na página da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo.
Grande abraço a todos.